Bárbara. Bom dia a todos. Hoje, no quadro Contraponto, vou falar aqui da decisão esdrúxula do juiz federal na última segunda-feira, tentando impedir que Renan Calheiros assumisse a relatoria da CPI da Covid no Senado Federal. Vamos lá. As 15 linhas de fama. Na noite de segunda-feira, o juiz federal Charles Frazão, titular da 2ª Vara Civil Federal de Brasília, acatou o pedido da deputada Carla Zambelli de São Paulo, determinando que o senador Renan Calheiros fosse impedido de assumir a relatoria da CPI da Covid instalada no Senado Federal. Na manhã de ontem, o TRF-1 cassou a liminar concedida pelo magistrado. São por estas coisas que a imagem do judiciário fica manchado por este voluntarismo tacanho que muitas vezes alguns dos seus membros praticam e aí depois ficam reclamando que a justiça é sempre alvo de ataques e descrédito junto à população. Meus alunos de faculdade, ainda estudantes de graduação, sabem que a liminar concedida tem tantos erros que, se fosse um trabalho acadêmico feito por eles, eu, na condição de professor, daria 0, como mandaria esses alunos procurar um outro curso para estudar. É simplesmente inacreditável a decisão do magistrado de Brasília. Vou explicar por que a liminar é absurda e a sua reforma foi acertada, né? E a reforma foi nos ditames como manda a lei. Vamos lá. A ação proposta foi uma ação popular. Pois bem, esse tipo de ação tem por finalidade descrita na lei quando há ato lesivo contra o patrimônio da União do ponto de vista econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Só a propositura da ação, ou seja, essa ação popular, já se constitui de uma aberração jurídica. Nada disto que foi dito se coaduna para impedir a designação de um relator em uma CPI parlamentar no Congresso Nacional, no caso específico o Senado. Só por isto já deveria ser fulminada a ação de imediato. Mas o teatro de horrores não termina somente nisto. O juiz de primeiro grau não tem competência para julgar atos envolvendo o Senado Federal. Isso é atribuição exclusiva do STF. Não se trata de uma interpretação. Está claro no texto constitucional. E por bem, eu duvido que o juiz federal não saiba disto. Por este argumento, já deveria o processo ser fulminado na sua origem. Mas a coisa não termina aí. Como a escolha do relator para uma CPI é ato interna corporis, né, nem o STF, por ser tribunal competente para julgar esse tipo de demanda, pode intervir. Atos atinentes ao funcionamento de um dos poderes não pode ser alvo de processos judiciais e a designação de relator, no caso de uma CPI, é ato privativo do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. E ponto final. Como perceberam, né, esse ato trouxe uma série de eventos que neste tipo de processo não deveria nem ser levado adiante. E repito, não creio que o juiz federal não saiba destas óbices que impeçam a sua continuidade. E para fechar, né, o ritual de bizarrices, a ordem era para impedir a eleição do relator. Se o juiz tivesse lido pelo menos o regimento do Senado, veria que o relator de uma CPI não é eleito, mas indicado pelo presidente da comissão. Nem isso ele atentou quando sentenciou. Por sorte que a liminar foi cassada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pôs as coisas no seu devido lugar. Mas a coisa não ficou apenas nisto. Vi alguns comedores de grama afirmarem que se o STF mandou abrir a CPI, referindo-se à decisão acertada do ministro Barroso, por que a do juiz federal é uma invasão nos atos internos da Casa Legislativa? E eu respondo, caros amigos. Primeiro, que o ministro do STF não mandou abrir uma CPI. Ele determinou que se cumprisse aquilo que está previsto regimentalmente no Senado e na Constituição Federal. Ou seja, se as condições para a abertura da CPI estão presentes, não pode o presidente do Senado decidir se vai instaurar ou não. Ele está obrigado a abrir a CPI. E o atual presidente, né, do Senado vinha retardando aquilo que está obrigado regimentalmente e no texto constitucional, ou seja, instaurar a comissão parlamentar de inquérito. Também não houve interferência de um poder sobre o outro, como se diz por aí, né, que houve quebra de dependências desses poderes. O ministro Barroso determinou que o regimento obrigava a Constituição. Talvez a sutileza dos dois fatos façam que se veja como situações iguais.
Sinto dizer, mas não são. Deixando de lado as razões jurídicas de uma ação tão translocada como despropositada, está, óbvio, inserido aí o contexto político de tentar barrar uma CPI que vai apurar os inúmeros desmandos do governo federal no combate à Covid no Brasil. Para tanto, basta ler, caros amigos, a lista de 23 temas feitas pelo ministro da Casa Civil na segunda-feira e distribuído a 13 ministérios que serão alvos de abordagem da CPI. Aliás, diga-se de passagem, acabou facilitando os trabalhos da comissão. Chega a ser risível a incompetência dessa gente. Até os aliados políticos se insurgiram com a lista. Agora, se tem um roteiro a ser investigado pelos membros da CPI. Lembrando aos comentaristas de botequim, minha admiração pelo relator, o caso Renan Calheiros, escolhido, é abaixo de zero. Nunca nutri por ele qualquer simpatia. No entanto, como já disse inúmeras vezes, é com os ditames legais que importam e não quem seja o seu beneficiário. Se ficarmos justificando enviesadas legais para objetivos nada republicanos, o país vai para o buraco. E a Lava Jato é exemplo disto. Posturas como essa de certos setores do judiciário que julgam na contramão do que as leis determinam, somente aumenta a onda de descrédito junto à população. E o magistrado que concedeu a liminar sabia que a sua decisão não iria muito longe. Então, eu observei na decisão do magistrado um festival de horrores. A ação não era própria, a liminar estava errada e é óbvio que o juiz sabe que ele estava fazendo, que tudo aquilo era contrário à lei. Fica parecendo que ele quer ter os seus 15 minutos de fama. O fato de ser o Renan o relator, eu não estou defendendo a figura do Renan, como eu já disse, nunca nutri simpatias por ele. Eu defendo a aplicação correta da lei. E o que foi feito pelo juiz foi um desastre. Foi um desastre. E espero que isso não se repita. Isso são efeitos do que vem ocorrendo desde o advento da Lava Jato. Ou seja, uma derrubada dos princípios construídos dentro do judiciário na promoção das ações que lá chegam. Por sorte que não são todos que agem assim. É essa minoria que destrói a imagem do judiciário. É o que eu tenho a dizer. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário